Olá, boa noite, salve Jesus, salve, salve Maria Santíssima, graças a Deus, hoje é dia 5 de outubro de 2022, buenas, boa noite, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Eu sempre digo, repito, afirmo, reafirmo que eu acredito nos espíritos, acredito na providência divina, principalmente, acima de tudo, acredito em Jesus, acredito na missão gigantesca que esse país tem, acredito realmente na mensagem dos espíritos, mensagem que veio através de Humberto de Campos, do planejamento de Jesus para esta nação que nos acolheu. Se hoje nós somos pessoas um pouco melhores daquilo que nós já fomos, é graças a esta internação que tivemos aqui no Brasil para podermos lapidar a nossa alma, nosso coração, nossos pensamentos e tudo que passamos até hoje, nesse país que nós falamos, o Brasil foi explorado pela Europa, Estados Unidos, todos os países exploraram aqui o nosso Brasil, Muitos de nós ficamos indignados com isso, revoltados, reclamando, pedindo que devolva o nosso ouro, devolva a nossa riqueza. Algum tempo atrás tinha muito dessa conversa por aí, na internet, tudo isso, Mas quem somos nós, se não aqueles que fizemos exatamente isso com as outras nações? Durante todos esses séculos, esses milênios passados, em relação ao continente africano, em relação às Índias, em relação a tudo que nós hoje podemos entender. Conhecer a reencarnação é fundamental para a gente entender um pouco melhor essa história aqui. Nós vamos contar uma história, certo? É uma história que nossos irmãos do mundo espiritual, eles nos passam, certo? Para quem tem olhos de ver e ouvidos de ouvir. Então, eu afirmo e reafirmo a vocês, nós somos remanescentes, principalmente do continente europeu, muitos do continente asiático, certo? Que estamos apenas, Ana Caroline, obrigado, Deus abençoe. Que estamos apenas acertando os nossos débitos, sabe? De sentir na própria pele, de sentir na própria terra onde nós estamos, o que é ser saqueado, o que é ser roubado e o que é ser mal administrado. Por isso que nós precisamos estudar a história do mundo, para a gente entender quem somos nós, certo? O que estamos fazendo aqui, nessa terra Brasilis, esse momento que nós estamos atravessando, esses 500 anos aqui, de expurgação que nós vivemos, explorados por todos os lados, em todos os meios, onde poderíamos ter tudo do melhor, durante muito tempo tivemos tudo do pior. Sempre o melhor nós mandávamos para fora. Você sabe quando a gente ouve falar, certo? Todos vocês acredito que ouviram falar que Adolf Hitler ficaria 1000 anos numa prisão, lá em Plutão, não é isso? Pois é, nós já estamos há 500 anos aqui neste mundo. Estamos aqui há 500 anos aqui neste Brasil, justamente pagando os nossos débitos,
não tão pesados quanto aquele que ele cometeu, as barbáries que ele fez, mas se analisarmos a história do mundo, principalmente ali da velha Europa, conquistadora das nações, conquistadoras continentais, dá para a gente entender perfeitamente tudo o que aconteceu com esse país nesses 500 anos. E parece que nunca, aparecia um super-herói, um salvador, da pátria para nos ajudar. E a gente sempre ouvia falar que o Brasil era o país do futuro, 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 e esse futuro nunca chegava. Então muita gente saiu do Brasil, muita gente voltou aos palcos do mundo, Europa, América, Ásia, muita gente voltou aos países ao qual tinham as suas afinidades antes de reencarnarem aqui no Brasil, tá? É importante a gente entender as nossas ligações com o passado, pelos lugares que nós temos afinidade, que nós gostamos, e os lugares para onde muita gente migrou de volta, ou seja, de volta às origens, de volta ao passado. Só que em outros tempos, com outra cabeça, buscando uma estadia, uma melhoria de vida que pudesse trazer um pouco de segurança, e quase sempre o motivo era segurança econômica, segurança familiar e segurança pessoal mesmo. Por quê? Violência aqui no Brasil, roubos, assaltos, tráfico, sequestros, a sensação de insegurança nessas décadas todas, principalmente, muito grande. Então, nós, por segurança também, muita gente mudou-se do Brasil buscando essas coisas. Estabilidade monetária, estabilidade e segurança para sua família. Certo? Ninguém foi morar num país, numa outra nação, senão por esses motivos. Salvo, lê do engano, alguns missionários ligados às religiões que iam em missões, não para morar, certo? Então veja só, existe todo esse compêndio aí para a gente entender um pouco dessa história aqui, para a gente, vamos ver se a gente consegue relatar com fidelidade aquilo que os Espíritos nos revelaram e nos revelam até o momento em que vivemos, certo? E pedimos a Deus que nos proteja, que guarde os nossos entes queridos, que guarde todas as pessoas que amamos, que guarde a todos vocês, que cada um possa refletir sobre esse planejamento, lembrando que o conhecimento é a chave para o entendimento. Conhecimento um pouco de evangelho, conhecimento de história, conhecimento de reencarnação, certo? E isso tudo resume-se em muitas coisas, menos até nas questões que as pessoas que se ofendem aqui, quando se fala de seres humanos que estão reencarnados e que estão envolvidos diretamente no aspecto política, que fere o coração de muita gente. E quando a pessoa ela se sente muito ofendida quando se fala de política, dentro de uma live onde se fala de espiritualidade, você pode ter certeza, são esses seres que estiveram ali presos na Inquisição e que por uma decepção tão grande sequer querem ouvir falar de uma coisa ou de outra, porque estiveram envolvidos nesses planos maquiavélicos de colocar Deus nas maldades e nos absurdos cometidos na humanidade contra os próprios seres humanos, usando o nome de Deus para isso. Então todos esses que vêm com esses papos furados, certo? São devedores tanto da religião, porque foram pessoas que faliram
quando estiveram no seio político nas suas encarnações passadas. Tudo tem que ter lógica, tudo tem que ter o traço, né, e o entendimento científico também, para chegarmos ao ano de 2022, exatamente, e para que logo em seguida nós possamos começar o estudo do Apocalipse, para entendermos essa fase de transição, nesse período final de experiências que os seres humanos estão passando aqui na Terra. Cada um fique à vontade para criticar, cada um fique à vontade, certo? Para ter as suas interpretações, eu só peço que, antes de qualquer coisa, pelo menos estude. Pelo menos estude. Não seja uma pessoa assim, ó, que usa aqueles cabrestos, sabe? Que são fiéis de cabrestos e que não raciocinam, não pensam, tá bom? É muito importante isso para o seu entendimento, ok? Também, se não quiser acreditar, achar que é muita história, é muita coisa, certo? É muita coisa. Mediante a tudo o que nós estamos passando no momento, do qual todo mundo deve estar preparado, certo? Para uma grande revolução que vai acontecer no mundo, no Brasil, neste momento. Quando nós falamos para vocês, né, terem um pouco de comida em casa, terem água, ter um pouco de dinheiro em espécie em casa e ter principalmente conhecimento para vocês saberem o que fazer, saberem tomar decisões da melhor forma, da forma mais acertada. Lembrando que violência não se combate com violência, certo? E sim com inteligência. Sempre com inteligência. É a inteligência que supera, certo? Todas as coisas, certo? Eu sei que vão entrar muitos irmãos, muitos, eu posso falar irmãos, que são, infelizmente, manipulados pelo medo e principalmente falta de conhecimento, certo? Todas as pessoas, gente, que elas são fiéis de cabresto, elas não defendem uma causa, elas defendem apenas o seu próprio interesse. Principalmente por quê? Porque veio um facão ultimamente e veio cortando todos os privilégios, não só de quem estava acima em áreas de comando, mas muita gente mesmo, que não tinha expressão alguma, nem política, nem espiritual, nem religiosa, nem nada, mas que estavam sendo ali usuárias de um benefício do qual não tinham direito, certo? Então, como foi cortado a mamata de muita gente, certo? Muita gente mesmo, muita gente teve a sua mamata cortada em todas as classes sociais, em todos os segmentos, em todas as situações, e com isso as pessoas ficaram revoltadas e expressando sempre um ódio muito grande por tudo e por todas as coisas. Principalmente quando se fala de verdade, de solidariedade, quando se fala de verdade, da justiça divina e simplesmente da lealdade. Lembrem-se, as pessoas se uniram por afinidades, certo? É só vocês prestarem atenção que as pessoas de bem, elas se juntam às pessoas de bem. As pessoas do mal, elas se juntam às pessoas do mal. Isso hoje está tudo bem definido, está muito claro. E aqueles que andavam em cima do muro tiveram que tomar uma decisão, certo? Tiveram que tomar uma decisão.
que lado que você vai descer do muro, porque o muro vai ser implodido. E vai ser implodido antes do que vocês imaginam, certo? Então, todas as pessoas que achavam que poderiam ganhar alguma coisa, elas estão apavoradas, estão com medo, muito medo mesmo, porque aquilo que nós falamos para vocês na live de domingo, gente, ninguém perdeu nada. Ninguém perdeu nada. Tem nada perdido. O Brasil não está perdido, o mundo não está perdido, ninguém está perdido. Mas olha, presta atenção, que as pessoas de bem se juntam. É só você prestar atenção no que aconteceu. As pessoas do bem se juntaram. As pessoas do mal também estão se juntando. Para quem estudou um pouquinho do Apocalipse, sabe que essa peleja estaria sendo preparadas, certo? Pelo Cristo contra o Anticristo, certo? Se alguém leu um pouquinho do Apocalipse, sabe que a peleja final é a luz contra as trevas, é o bem contra o mal. Só que, veja só, não sei se você prestar atenção, criou-se, né, organizações religiosas ecumênicas. Também se criaram aquelas facções voltadas ao crime, hoje praticamente com um único comando, certo? Que não precisam estar nas ruas para poder comandar com quem quer que seja. Presta atenção nisso, ok? Tudo isso, gente, é um plano que começou em 1925. 1925. Começaram a se juntarem diante de um planejamento que foi passando de pai para filho, e de lá para cá, todas aquelas pessoas que estiverem envolvidas em quererem se eternizar, eles queriam viver eternamente, estando reencarnados. Não queriam de forma alguma desencarnar. De lá para cá, começaram a sabotar todo o progresso, todos os estudos da ciência e tudo o que poderia ter de benefício para o nosso planeta, certo? Então, primeira coisa, certo? Acredite em Deus. Primeira coisa, acredite em Deus. Segundo, pelo menos pensa. E o que nós vamos falar, vocês podem achar que seja até fantasioso demais. Tá? Vocês podem até achar isso. Por isso que eu falei para vocês, vocês estudam, vocês prestaram atenção em tudo que os espíritos falaram, ou as mensagens foram apenas mensagens bonitas. Quando as pessoas falam que as mensagens foram bonitas, é porque elas não entenderam nada, não prestaram atenção em nada. Então é importante que você capisque, que você aprenda, que você pense e que você saiba que você tem o seu livre-arbítrio. Dentro desse livre-arbítrio, você tome as decisões a favor da sua vida, a favor da sua família, a favor do progresso, a favor daquilo que você acha que é extremamente importante para você. Ok? Bom, vamos lá. Que Deus nos ajude, né? Que Deus nos ajude. Sabe, gente, o assunto é sério demais. É sério demais, tá? Presta atenção. Em 1925, nos Estados Unidos da América, começaram, né, a se juntar essas famílias
Vocês prestaram atenção o número de famílias? 13 famílias. 13 famílias. Você já prestou atenção em alguma coisa? Ótimo. Que bom que vocês pensam. Certo? Ali começaram a criação, em 1925, um plano estratégico entre eles, e eles não eram tão fortes assim, mas eles tinham muito conhecimento. Realmente, eles vinham de conhecimento trazidos em suas encarnações anteriores, vindos do Antigo Egito, vindos ali da Palestina, pessoas muito influentes e muita força, conhecimento científico, espiritual, sacerdótico, principalmente química, muito conhecimento sobre física quântica já ali naquele tempo, conhecimento espiritual, eles tinham e têm bastante, eles sabem do que vai acontecer com o planeta. Hoje eles apenas medem força com as falanges espirituais que comandados pelo Cristo, querem a evolução daqueles que andam no caminho da justiça. Pois bem, em 1925 houve uma reunião ali na América do Norte dos representantes dessas 13 famílias, onde eles se subdividiram nos interesses pessoais e de domínio que eles tinham, já sob uma influência muito forte dentro dessas nações que habitam o mundo espiritual inferior. Até 1925, as universidades americanas, elas tinham como meta descobrirem as curas para todas as doenças. Estavam em amplo desenvolvimento das doenças que eles sabiam que viriam. Já existia o câncer, já existia o diabetes, já existiam as doenças sexualmente transmissíveis e já existiam também as doenças provocadas por contatos com dejetos de animais, principalmente pelos estudos feitos ali na Europa, nos idos dos períodos napoleônicos, principalmente, aonde as doenças advindas dos ratos, principalmente, assolaram a Europa, a peste negra, a peste bubônica, que dizimaram a varíola, todas elas. Desde aquele tempo, aqui esses vírus já haviam sido isolados. Eles não tinham tanta tecnologia, mas já possuíam muito dinheiro advindo de todo tipo de negócios que vocês possam imaginar. A maioria deles, daqueles que nem se pode comentar a sua licitude. Para impedir que as universidades continuassem, eles foram, dentro do campo, corromper a classe que se vendia e que até hoje se vende, para impedir que esse conhecimento de cura se proliferasse. Acabaram-se todos os estudos de homeopatia, fitoterapia, todas as curas fitoenergéticas foram cessadas. E ali se começaram a criar as indústrias farmacêuticas, principalmente comandados pelos Rockefellers, e depois foram se subdividindo através dos outros familiares. Mas esses, os Rothschilds e os Rockefellers, é que estavam mais gananciosos pelo poder. Uns atuando nesse campo humano, outros atuando no campo da física, para se criar e fabricar armamentos de guerra, a fim de que eles pudessem controlar e ir expandindo seus domínios para o mundo. Em 1925, o governo norte-americano ele mudou toda a metodologia de estudos de cura
e passaram a trabalhar na busca dos remédios antibióticos, anti-inflamatórios, os estudos funcionais desses elementos, para que pudessem manter a população sob controle e, com isso, enriquecimento. A maioria das universidades, 99% delas, foram fechadas naquele período e trocado toda a metodologia de ensino. Não se buscava mais cura, e sim manutenção de doenças. E no caso, eles sempre souberam o caminho da cura de todas as doenças, mas nunca revelaram. Isso é guardado em cofres mais protegidos do que qualquer bomba nuclear existente. Certo? Para que pudesse haver manutenção financeira, em 1929 houve o crack da Bolsa, provocado pelas famílias porque eles precisavam quebrar os seus adversários, onde muita gente foi à falência, muita gente perdeu tudo, aonde ficaram eles com o dinheiro que eles tinham acumulado e saíram comprando todas as indústrias de todos os segmentos existentes, de acordo com as necessidades deles. Passaram a controlar as siderúrgicas, as ferrovias, a indústria petrolífera, a indústria química, a indústria farmacêutica, a indústria bélica, a indústria alimentícia, a indústria de fertilizantes, que estava apenas começando naquele período. Desde aquele crack na Bolsa, eles passaram a ter total domínio sobre quem iria governar aquela nação. Daí a afirmação que essas famílias tiram e põem governo de acordo com os interesses de cada um em todos os lugares do planeta. Através da força bélica, nas décadas de 30 em diante, começaram a financiar guerras por todo o mundo, vendendo armas para todos os lados. Isso muita gente já sabe, mas sempre com o intuito de ir dizimando as resistências existentes em todas essas nações espalhadas pelo globo terrestre. Até mesmo essas circunstâncias que ocorreram no início da Segunda Grande Guerra Mundial, financiados por eles, para que pudesse fazer experimentos e desenvolver novas tecnologias vindas da Alemanha, da Rússia, Japão, Estados Unidos, Inglaterra, onde estavam ali os seus laboratórios em todos os segmentos sendo trabalhados. Conforme interesse e conforme as circunstâncias que lhes valiam a pena, assim, resumidamente, eles foram dando uma ludibriada no povo, criando essas falsas impressões de que essas nações e esses governos eles eram inimigos. Na verdade, todos eles eram manipulados e até hoje são manipulados por essas famílias que controlam reinados, democracias, comunismo, socialismo em todos os pontos da Terra. Lembre-se disso. São 13 famílias. Em meio a tudo isso, após a Segunda Grande Guerra Mundial, precisava-se criar esse campo para que a humanidade que estava se desenvolvendo e que, com algumas mudanças provocadas pela Igreja Católica, que interferia na época nesses governos, agindo para que eles não conseguissem ter domínio sobre as mentes e os corações das pessoas, graças aos bons papas que ali estavam, que se preocupavam com seus rebanhos e com a humanidade. A igreja participava mais dentro dessas decisões e, mesmo sendo controlada por essas famílias, já controladas por essas famílias, haviam sempre os rebeldes que se rebelavam contra elas
e que misteriosamente também depois dessa revelação e dos confrontos ali provocados, eles misteriosamente desencarnavam. Os mistérios que foram se somando ao longo do tempo dentro dessa sociedade religiosa que também sofria, né, essas influências do mundo, tal qual, visto as últimas informações recebidas por vocês, sob informações privilegiadas que o papado recebeu, notícia essa divulgada amplamente hoje na atualidade, para que o Vaticano pudesse transferir todos os seus recursos para o próprio Banco do Vaticano, correto? Pois bem, das décadas de 60, principalmente, final da década de 50 e 60, houve um grande avanço no campo tecnológico. O intuito nunca foi conquistar Lua naquele tempo, porque eles sabiam, pelas comunicações que eles traziam com os extraterrestres, que traziam tecnologia para o desenvolvimento da Terra, para que houvesse um progresso no campo do transporte, do desenvolvimento e da comunicação. Visto que, desde a década de 50, 60, já haviam aparelhos de telefones celulares que já eram utilizados por eles e que mantinham-se gradualmente em comunicação, observando que os satélites utilizados desde a década de 40 foram eles instruídos por esses extraterrestres com o intuito de melhorar e ampliar a comunicação intercontinental. Mas os seres humanos gananciosos, que não davam muitas satisfações, usavam da tecnologia ao seu interesse. E há comprovações científicas de que tais aparelhos de comunicação já existiam desde aquele tempo, não como iniciou isso agora na década de 90 e a partir do ano 2000, um avanço tecnológico nessa área, através da implantação de antenas que foram liberadas por eles para que eles pudessem ter já um controle mais amplo disso tudo. Lembre-se, são 13 famílias que a partir dessa década de 60 começaram a provocar as nações menores rebeldes. Rebeldes que não obedeciam ao comando deles, visto a guerra do Vietnã, Camboja e toda aquela região que eles tinham interesse apenas econômico, nada social. Até que isso foi superado, eles foram dados pelo avanço mental que o povo oriental tinha, o seu desenvolvimento intelectual e tecnológico, visto o avanço que ocorreu naquela região entre as décadas de 60, 70, 80. Quase todas elas se desenvolveram, chegando a serem chamados de os tigres asiáticos, porque eles se desenvolviam rápidos com os interesses que eles mantinham na região. Havia um grande problema, uma nação no continente sul-americano em que eles tinham um domínio sobre os governos, tanto que na década de 50 até a próxima década de 60, tentou-se implantar aqui uma ditadura, comunismo. Não deu certo, falhando os seus planos, que desde lá já era requerido ali pela China e pelos membros das famílias que queriam manter o povo casto, o povo privado e controlado. Não deu certo. Por quê? Logo adentraremos com mais profundidade para entender isso. Levaram aqueles dirigentes à fuga e, pela ação dos espíritos que controlam a nação brasileira, muitos foram banidos, muitos desencarnaram, afastando por um breve momento a sensação de que esse regime poderia tomar conta do Brasil.
Até que na década de 60 tentaram novamente, com as mesmas influências, isso comprovado, científico, político, para quem tem olhos de ver e ouvidos de ouvir, uma nova tentativa que foi novamente cerceada pela ação divina através de irmãos que estavam ligados ao campo político, científico e militar, como ocorrera na década de 50, 60 também. Houve intervenção. E para poder preservar um pouco mais esse outro regime, liderados por militares que estavam até então parcialmente controlados pelas forças dessas famílias exteriores, sem que eles tivessem qualquer plano direto para poder tomar conta desta nação em função porque não conseguiam controlar as atitudes do povo. Era uma nação diferente, uma mentalidade diferente, um sentimento diferente, do qual não obedeciam muito regras. Não seria muito fácil implantar qualquer coisa em função dos espíritos que estavam reencarnados aqui. Até então, todo um plano de domínio mundial havia sido abortado e eles estavam aguardando e se preparando e cultivando outras nações até que lhes fosse de interesse. Agindo parcialmente na região da Rússia, na formada União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, até que lhes for interesse, e colocaram um governante para poder acabar com aquilo, porque não estava trazendo progresso e nem lucro, em função também da rebeldia daquele povo que não atendia às necessidades, os interesses deles, principalmente nos campos econômicos e nos campos bélicos. Não obedeciam. Por isso, também haviam e houveram desencarnes misteriosos juntamente naquela região. Até o fim de toda essa separação criada ali no mundo, entre o mundo comunista e o mundo capitalista, fazendo com que os irmãos vivendo na Alemanha pudessem se juntar e liberando as outras nações para que cada qual pudesse, com os seres que eles determinaram para governar, obedecessem a uma organização criada no final da década de 40, começo de 50, quando começaram a funcionar a Organização das Nações Unidas. Ali era o escritório central de comando, por onde partem todas as decisões do que deve e o que não deve ser feito em todos os sentidos a nível mundial. Apenas quem tem olhos de ver e ouvidos de ouvir conseguem ter tal discernimento. E tudo vem ao desenvolvimento e ao conhecimento de todos vós. É só analisar um pouco o que veio ocorrendo com a humanidade desde então, de controles e descontroles gerados por eles, como se fossem uma grande brincadeira, um jogo de xadrez sem precedentes, do qual eles, no final da década de 90, iniciaram um novo planejamento, que até o ano de 2030 eles deveriam ter um plano melhor elaborado, a fim de que pudessem ter controle sobre as nações do mundo todo. De lá para cá, foram se fazendo experiências genéticas, experiências com a saúde, experiências com armamentos, para que eles conseguissem, através do medo, assolar todas as nações. Tudo isso estava muito bem arquitetado para que, entre 2025 e 2027,
todo esse plano pudesse ser colocado em prática. Todo o plano ser vivenciado para que a partir de 2030 houvesse apenas um regime político no mundo, uma só organização em termos de controles sanitários do mundo, uma só organização para a deseducação do mundo, uma só organização para o campo científico no planeta Terra, e o intuito seria a extinção de todas as filosofias religiosas no mundo inteiro, porque isso sempre os incomodou, mesmo que eles, sabendo da força religiosa que os derrubou em todos os momentos, sabendo que isso seria talvez o campo mais difícil ao qual eles não tinham muito controle. Como esses membros dessas famílias são estudiosos, e são mesmo, começaram-se uma grande campanha mundial para instituir o aborto. Instituir o aborto a fim de impedir que seres de luz esclarecidos pudessem reencarnar e, com isso, impedir novamente que o plano que eles elaborassem pudessem falhar. A razão pela qual grande maioria das nações do mundo estão defendendo o aborto em todas e quaisquer situação, não importando o tempo de gestação ali no ventre materno. O intuito, como já for alertado aqui pelos irmãos, seria de impedir que estes seres de luz reencarnassem. Por quê? Porque mesmo sendo, ou se dizendo materialistas, eles fazem sessões e fazem as invocações do jeito deles espirituais, e eles recebem informações do mundo das sombras de que está havendo um grande movimento nas esferas superiores para poder mudar a situação do planeta, e eles sabem que o intuito é trazer uma luz extremamente forte a fim de dissipar com todos os planos deles de uma vez por todas. Por isso que eles lutam e continuam lutando para a aprovação do aborto de forma imediata. Da mesma forma, eles, que já são pessoas de idade avançada, mas que, com os medicamentos desenvolvidos até 1925 e melhorados até então, eles conseguem ter uma longevidade maior. Nada dessas histórias contadas por esses que falam que eles pegam sangue de crianças para poder inserir as células. Eles já têm tecnologia como essas camas que estão sendo divulgadas por aí, que regeneram os tecidos, células, músculos e ossos. Eles têm, só que eles não conseguem se manterem rejuvenescidos por muito tempo. E esta é a grande frustração deles, porque quem tem tal conhecimento, para que isso possa ser expandido, precisa reencarnar para poder trazer essas informações, que nem no mundo das sombras eles conhecem essa tecnologia. Pode parecer coisas de ficção, coisas de filme para os leigos, que acham que tudo é um filme, que tudo é história e que o mundo é bonito. Por se tratar de um plano estratégico evolutivo planetário, também para eles começaram a implantar no planeta formas de eliminar a vida dos mais idosos, visto que começaram a implantar a eutanásia
programada para aqueles que não se sentem aptos a viver, principalmente instituindo aos idosos que eles julgam não serem mais úteis aos planos deles, para tentar conter um pouco do avanço das histórias contadas por eles, para que os jovens se mantenham ali em alertas, apagar a memória da humanidade, apagar a memória de família, apagar a memória de tudo o que eles viveram, passaram em toda a humanidade. Observem que essas leis estão sendo geradas em muitos países que, de surpresa, surgem com tais decretos, anunciando que é permitido eutanásia consciente para aqueles que estão cansados de viver. Não importa quem sejam, consentido e aprovados por leis manipuladas por eles no planeta Terra. Pois bem, o momento pelo qual o mundo está passando, principalmente a nação brasileira, tem a ver com situações vividas na última eleição norte-americana, quando tiraram o mandatário anterior ao que está, sabendo que ele estava frustrando os planos dele e que, pela ligação com o mandatário do Brasil, na presente atuação, seria muito mais difícil qualquer domínio da nação brasileira, o sonho de todos eles. Invasão à nação brasileira. Tudo isso começou a ser consternado por eles desde a eleição passada para o mandatário do Brasil, do qual eles não esperavam tal candidatura. Ninguém aguardava, até mesmo representantes dos Rothschilds, dos Rockefellers, estiveram com ele a fim de oferecer algo em troca para que eles pudessem manterem-se no plano ali alicerçado. A resposta não foi sim e nem não, porque ele estava no território inimigo, visto que, no primeiro discurso, ali dentro da ONU, tal como foi, a decisão foi tomada. De lá para cá, a fim de que houvesse uma pane geral em todo o Brasil e no mundo, para não haver conotações pessoais e não causar problemas, vieram todos esses conceitos de pandemia, paralisar o mundo, a fim de que pudessem enfraquecer as nações ao qual não interessava a eles. Tal feito foi ali contradito pelo mandatário do Brasil, do qual acabou comprando uma briga praticamente com o mundo todo. Todos se voltaram contra o Brasil. Todos se voltaram contra ele. Por estarem ali, sendo orientados pelos espíritos e por uma força religiosa, espiritual de todos os segmentos, o Brasil recebeu um escudo e um manto de proteção maior do que
todos eles imaginavam. De lá para cá, tentaram de todas as formas munir, prejudicar, criar situações vexatórias de todos os meios e modos, de todos os meios e modos, a fim de que eles pudessem adentrar ao Brasil, invadirem o Brasil e subjugar o Brasil. Voltaremos depois, por ordens superiores, para não causar danos à comunicação, não causar problemas a ninguém. Apenas os que estão presentes saberão disso no momento. Guardem as informações, porque informações valiosíssimas virão nos próximos dias, mediante a fatos que todos vivenciarão em termos de planeta, em termos de mundo, em termos de religião, em termos de política, em termos de ciência, até mesmo em termos de segurança mundial. As nações estão sendo abaladas pelos senhores das sombras. O perigo iminente de uma hecatombe nuclear está em seus últimos detalhes. Últimos detalhes. Outras informações mais criteriosas e mais profundas serão trazidas nas próximas horas para todos vocês. Por agora, por questões espirituais, segurança, deve-se encerrar a comunicação mediante aos pontos onde estão conectados, que sejam capazes de mensurar até mesmo os numerários, pois estamos vivendo o fim das trevas. Mas o fim das trevas, ele não virá como uma pluma, virá à custa de muito trabalho, de uma guerra iminente, de perseguições, de fome, de falta de comunicação. Não pensem vocês que é simplesmente apertando teclas que as vidas se resolverão. Há muito mais acontecendo no momento, no submundo, do que aqueles que dormem possam pensar. As forças espirituais não estão de plantão, elas estão agindo, porque as forças das trevas não dormem. Não dormem.
conforme informações que somente os leigos não conseguem entender, que não fosse a ação da inteligência, não fosse a proteção espiritual, não fosse o Cristo em pessoa estar defendendo o Brasil e o seu povo, de leste a oeste, norte a sul, a nação já havia sucumbido há muito mais tempo do que muitos de vocês imaginam, até mesmo pela idade que tem. Dentro das próximas semanas, começaremos a falar mais alguns detalhes para que todos consigam entender o grau que chegamos do controle que essas famílias exerceram em todo o planeta Terra e, dentro do que está escrito o Apocalipse, da besta que se levanta do mar, agindo e tentando subjugar até mesmo todos os comandos da terra. A besta que emerge do mar, que foi acordada e que pensa ter o comando dos seus exércitos. Mas dentro da cabeça dessa besta existem ali muitos chifres, muitos seres humanos, muita gente tentando comandar essa ideia. E dentro de algo que começara muito simples, muito pequeno, com o intuito de querer dominar o mundo, que fez invadir nações, religiões e corromper a mente daqueles que não oraram e não vigiaram, portanto, não tem qualquer conhecimento de causa sobre esses efeitos. Quem tem olhos de ver e ouvidos de ouvir já consegue entender perfeitamente o que vem acontecendo no mundo e o porquê do desespero de muitos desses irmãos em Cristo na Terra, que estão fazendo as suas divisões e escolhas. Os que vão ganhar sabem o porquê vão ganhar. Os que vão perder não sabem e nem saberão como perderam. Por quê? Porque não lhes era lícito as coisas que fizeram sob o comando deste chifre pequeno nas mentes dos seres humanos. Isso não é uma liturgia. Não se trata das quadras de Nostradamus. Não se trata das chaves apocalípticas. Mas se trata-se de fatos atuais, utilíssimos, as revelações que virão aos irmãos nas próximas horas e que do qual vos aviso que mantenham com seus pés no chão
E que, lembrem-se, as alianças são formadas por seres afins, encarnados e desencarnados. As alianças são formadas por afinidades. E as afinidades estão aí comprovadas nas alianças religiosas, políticas, nas alianças geradas pelas nações de todo o planeta Terra. E ao fim que ocorrerá nesses próximos anos de uma dinastia vinda do Antigo Egito, muito antes de haver a dinastia dos faraós, por seres que habitaram ali Capela e que vieram com sede de vingança, sede de poder, e não se renderam às oportunidades dadas para se regenerarem, datadas de milênios, suas histórias, tal qual a revelação, nos vem sendo complementares daqui para frente. Que a paz de nosso Senhor permaneça ao coração de todos. Bem, o que eu tenho a dizer é que o fiel da balança, certo? O fiel da balança, a verdade e a mentira, que sempre prevaleceu, que vai prevalecer, é a verdade. Desses momentos antigos, para muitos, talvez, se não tiveram os cuidados de pesquisar, estudar, principalmente nesse momento sobre Batuíra, vocês vão entender o porquê. Um papel importantíssimo nesse momento no Brasil. Para quem está entendendo, vai entender um pouco melhor. Papel revelado da sede daquela organização que deveria, teoricamente, zelar pela união e paz da humanidade. Todas as doenças que foram espalhadas espalham-se pelo mundo. De todo esse campo político minado em todo o planeta Terra. Todas essas diferenças existentes entre as nações, riqueza, pobreza, as nações que exploram e as nações que são exploradas. Todos esses avanços tecnológicos existentes. Então, nós temos bastante lição, bastante coisa para a gente poder aprender. Se você ficar preso aos seus dogmas, você não vai conseguir entender. Se você abrir a cabeça e estudar, vai ficar tudo muito claro. Aquilo que a gente sempre fala ao Senhor, viu? Aquilo que a gente sempre fala a todos, Acredite em Deus, acredite em Jesus, acredite na misericórdia divina
E acredite justamente nisso, na verdade. E olha, muitas surpresas virão por aí. Só que a gente não pode, nós não podemos entrar em campo de vingança, perseguição, em termos de nada. Agora, se você prestar atenção o que aconteceu, se você tiver um pouquinho de boa vontade e estudar sobre tudo o que aconteceu nesses últimos dias, vocês verão o salto quântico que o Brasil vai dar. Isso não vem de graça não, gente. Isso não virá de graça. Isso não virá à toa não, tá? Viu? Tá certo? Tem muita gente que quer porque quer defender aborto, defender drogas, quer defender esse negócio de sexo livre, sexo à vontade. Isso é muito triste quando alguém defende isso. Muito triste quando as pessoas estão querendo defender esse negócio aí de eutanásia para pessoas que eles acham que não são mais úteis à sociedade, que são um peso para a sociedade, como o presidente da Argentina falou para o próprio povo argentino. E ele já é uma pessoa idosa. Tem vergonha na cara falar uma coisa dessa. Deveria pensar um pouquinho mais. Então é importante, gente, veja só, de onde vem isso? E todo esse plano maquiavélico de quererem, escolherem quem são e quem deveriam ficar aqui no planeta. Sabe? Sobre essa questão do controle que essas 13 famílias têm em todos os segmentos. Por isso que eu falo uma coisa para vocês, né, Ludmilla Jacobini? Falo uma coisa para vocês. Não se assustem, porque todas as pessoas que viviam acomodadas e que viviam praticamente de favores de alguém, esses favores foram cortados. Então veja só, quem é bom, quem é uma pessoa honrada, trabalhadora, não tem nada que temer. Pessoa honrada, trabalhadora, não tem nada que temer. Mas quem vive encostado vai estar no vinagre. Vai perder. A mamata vai acabar em todos os segmentos a nível planetário. Quando os espíritos falaram que Jesus, pessoalmente, estaria defendendo o Brasil. Vou falar uma coisa para vocês. É Jesus, pessoalmente, que está defendendo o Brasil. Muita gente fala, mas quem que é Jesus? Jesus é fulano, ciclano, beltrano? Não, gente. Não é nada disso. Não é nada disso, certo? Não é nada disso, sabe? Estamos falando de uma guerra espiritual. E veja só, existe muita podridão também, viu? Não só aqui na América do Sul, não. Os mesmos problemas que estão acontecendo aqui estão acontecendo na Alemanha, na Itália, na República Tcheca, na República Eslovaca. Está acontecendo na China, está acontecendo na Rússia, está acontecendo na Espanha. Gente, isso é a nível global. Então a gente tem que falar alguma coisa, gente. Bota uma coisa na cabeça. Cada um de nós, a gente tem que aprender a cuidar do nosso quintal. Temos que aprender a cuidar do nosso quintal. Certo? É isso que a gente tem que aprender. Fazer a lição de casa. Agora, quando você está com a cabeça, certo? Revoltada, quando você está com o seu coração assim, cheio de rancor, aí você não pensa. Eu sempre falo às pessoas, olha só, cabeça é para pensar. Coração, ele não presta para pensar. Coração não presta para pensar. Quem pensa é a cabeça. Então você tem que raciocinar. De onde vem o raciocínio? Através de conhecimento. De onde vem o conhecimento? Você tem que somar sobre reencarnação, história, certo? Tem um pouco de conhecimento espiritual. Não sei se você precisa ter tanto conhecimento econômico, tá?
Mas é só você observar as coisas como estão por aí. Certo? E lembre-se disso. A questão das afinidades. Viu? A questão de afinidades. Com quem que você tem afinidade. Isso você presta atenção em relação à sua família, à sua comunidade. Sua comunidade. Ok? Presta atenção à comunidade com quem você vive. Comunidade, veja só, não é... Estou falando daquilo que as pessoas chamam de favela. Não é nada disso. Comunidade são as coisas do qual você compartilha, que você defende, que você acha. Certo? A gente não tem que achar. A gente tem que ter certeza. E as certezas, elas se darão, certo? No desenrolar dessa história, daqui para frente. Então veja só. Presta atenção às alianças. As correntes, de onde vem. Presta atenção nisso. Sabe para quê? Para que você não seja arrastado lá para o fundo do mar. É isso. Eu só peço a vocês, sabe, que estudem. Abram a cabeça de vocês. Não sejam de forma alguma influenciados por quem quer que seja, não. Não entra nessa, não. Não se discute, viu? Só não se discute essas coisas. Analisam-se os fatos e tudo mais que nós observamos ao longo dessas décadas, desses séculos, desses milênios. Tá bom? Então veja só. Procure estudar. Certo? Não tire conclusões nunca apressadas. Acredite sempre o quê? Na providência divina. Para que você consiga proteger o seu trabalho, a sua família, a sua saúde e principalmente uma coisa que todo mundo quer, viver em paz. Eu não gosto de guerra. Eu não sou a favor de guerra. Não sou. Não sou a favor de nenhum tipo de guerra. E muito menos, gente, nós não estamos aqui para discutir se a grama é azul ou se a grama é verde. Certo? Se para você a grama é azul, não tem problema algum. Segue acreditando que a grama é azul. Se você enxerga que a grama é verde, é simples. Analise os fatos. Faça contas. Antes de tirar qualquer conclusão. Você sabe que o grande problema, às vezes, de uma guerra é não haver diálogo. E você não pode dialogar sem você ter razões pelo qual as coisas que você quer ali defender. Que às vezes você pensa estar defendendo alguma coisa boa e você está só se complicando e se afundando cada vez mais. Então, gente, eu não estou falando para você que o A é o certo, que o B é o certo. Estou falando assim que, veja só, tudo que a gente tem que pensar é que de verdade seja bom para o nosso povo, certo? Para as nações aqui em volta, para tudo que acontece no nosso continente, que acontece no nosso planeta. Gente, só existe uma raça. Só existe uma raça. Seres humanos. Gente, aqui não moram extraterrestres. Os extraterrestres que estão aqui, eles vêm aqui e o que eles fazem? Dão sinais, ó. Lembra que nós falamos dos sinais? Aquela mandala que desenharam lá em Santa Catarina. Vão aparecer outras no mundo todo, como sempre apareceram. Certo? E eles vão aparecerem, mas eles não são daqui. Então, raça só existe uma. Nós devemos respeitar a todos. Então, eu sempre falo para vocês. Se você torce para o Corinthians ou torce para o Palmeiras, você não precisa matar o outro ou querer matar o outro porque o outro torce. Se você torce para um candidato e se eu torce para o outro, você não tem o direito de querer matar o outro. De forma alguma. De forma alguma isso. Isso não é de Deus. Isso não é de Deus. Né, Fábio? Então se preparem. Né, seu Sérgio Ricardo? Se preparem.
tá? Só peço a vocês isso. Isso é um problema global. Global. Não é exclusivo aqui do Brasil, não. Não é só o Brasil, não. Tá? Não é só o Brasil. Tá bom? Isso é um problema global. Agora, você não fique cego. Tá com um problema na sua visão? Coloca água prata coloidal no seu olho que vai melhorar a sua visão. Certo? Ou então, bota um óculos para descanso, que é esse aqui igual que eu tenho. Já tenho esse óculos aqui, tem mais ou menos uns 15 anos. Não mudou em nada. Tenho 58 anos de idade. Graças a Deus, eu estou aqui. Ainda estou enxergando bem as coisas. Certo? O único interesse que se tem é que você viva em paz. Certo? E que, veja só, preste atenção a outra coisa. Muitos essas pessoas influentes no mundo, já idosas e não tão idosas, vão começar a desencarnar. Mas eu falo uma coisa para vocês. Não comemorem o desencarne de ninguém. Sabe por quê? Que pode chegar a sua vez. Pode chegar a sua vez. E você não vai gostar que a hora que você desencarnar, alguém comemore aqui na Terra. Sabe por quê? Que você que acha que desencarnou, acabou, desencarnou, zerou tudo, não. A gente passa aí de um plano e vai para o outro. Então, gente, fiquem atentos. Daqui a alguns dias, algumas horas, nós vamos receber muitas notícias, muitas, não é poucas não, muitas notícias do planeta Terra, ok? Vocês se lembram que nós falamos sobre as chuvas? Vocês viram o que aconteceu aqui no sul de Minas Gerais? Vem acontecendo aí pelo interior do Brasil as chuvas de gelo. Isso é a natureza. Nós avisamos sobre isso. Vem os tremores de terra. Virão os tremores de terra. Tudo vai acontecendo ao mesmo tempo. Sabe o que vai adiantar para você? Ter conhecimento. Né, Rafa Brito? O frio que não passa. Não passa. Por quê? O caldo está entornando no planeta Terra. Então, se você não sair daquele laguinho que você vive, do seu mundo pequeno, viu? Você não conseguirá enxergar nada além disso. Tem outras informações muito valiosas e importantes que virão. Eles tiveram que foi cortada a comunicação espiritual, que alguns problemas estão acontecendo pelo planeta Terra nesse momento. Vocês vão saber. Ok? Tá bom, gente? Beleza? Eu espero poder ajudá-los. Não sou contra ninguém não, tá? Não sou contra ninguém não. Não ando em cima do muro também não. Eu sei o que faço e por que faço. Quando nós estudarmos o Apocalipse, viu, seu Fábio? Quando nós estudarmos sobre o Apocalipse, nós vamos falar sobre as bestas que emergem da terra, que emergem do mar. Vocês sabem o que significa mar na linguagem apocalíptica? Vocês vão entender tudo. Vai ficar tudo muito claro. E sabe qual o melhor disso tudo? É Jesus voltando ao planeta Terra. Dr. Bezerra de Menezes nos revelou que Jesus volta aqui no Brasil. No Brasil. Jesus volta no Brasil. Vocês entendem porque está essa guerra espiritual aqui no Brasil? Vocês estão conseguindo entender ou não? Vocês conseguiram entender quando nos foi falado sobre os herodianos, aquelas figuras semelhantes a Herodes, aquelas loucuras que os Herodes fizeram, porque eles sabiam que Jesus estava próximo a vir aqui na Terra, o Rei dos Reis estaria voltando. Gente, tudo é muito lógico, científico e matemático, ok? Não fique com raiva de ninguém não. Nunca fique com raiva de ninguém, porque isso não é de Deus.
Ter raiva não é de Deus. Guarde isso no seu coração. Mantenha a sua paz de espírito, porque tem coisas mais sérias que tem que ser falada. Eu espero que vocês me ajudem, tá bom? A gente só precisa de boa vibração. Embora aí, às vezes, né, Sr. Ismael, né, doutor Delegado, de vez em quando vem chumbo grosso por aí, mas eu não revido, não. Eu não revido. Então, pessoal, o problema não é exclusivo do Brasil. A gente fala do Brasil, sabe por quê? Porque nós estamos aqui no Brasil, tá bom? Nós estamos no Brasil. Eu estou falando para vocês estudarem. Estudem o Apocalipse, estudem sobre Batuíra, vocês vão entender bastante coisa já. Entenda um pouquinho quem é esse ser. Procure, por curiosidade, saber um pouco sobre os Herodes, aqueles imperadores romanos que cometeram aquelas barbáries todas. Procurem saber, que vocês vão conseguir saber o porquê que essa gente está tão preocupada em destruir a infância. Viu? Vocês vão conseguir saber por que estão atacando as crianças. Hoje, sabe, não é mais como naquele tempo de pegar a espada e sair enfiando a espada nas crianças, não. Hoje acho que seja até pior. Vocês entenderam? Vocês entenderam o porquê, o que eles estão fazendo? Tá bom? Tá bom, gente? Então tá aí. A mensagem de hoje é essa. Já tá tarde, são 10h26. 22 horas e 26 minutos. Cuidem da saúde de vocês, da paz de espírito. Façam bastante preces. Bastante preces. Tá? Rezem pelo Brasil, pelo povo brasileiro. Sempre, e olha, não deixe essas bobagens, nunca compartilhem bobagens nas redes sociais de vocês, não, tá? Como andaram compartilhando lá em relação ao povo nordestino. Nunca façam isso. Nunca na vida de vocês. Nunca. O povo nordestino é um povo maravilhoso. É um povo bom, é um povo de fé. É um povo sofrido, é um povo que luta, é um povo que trabalha. Posso falar uma coisa para vocês. Se São Paulo é o que é, se o Rio de Janeiro é o que é, graças à força de trabalho desse povo. Viu? Tá na hora de terminar a live. Viu? Sabe por quê? Sabe como é que eu sei que é hora de terminar a live? O Duque veio aqui. Fez o serviço dele. Ele falou assim, tá na hora de você parar. Tá bom, gente? Quem não conhece a nossa casa, nós estamos aqui no Bom Retiro, São Paulo, capital. Nós vamos entregar as sacolinhas de Natal esse ano. Quem quiser ajudar, quem quiser apadrinhar uma criança neste Natal, é só entrar em contato lá conosco, certo? Através da live ali do Templo Espiritual Maria Santíssima, tá? Se informe, ok? Se informe, tá bom? E podendo ajudar, fazer uma criança feliz. Você não está apenas fazendo uma criança feliz, mas estará fazendo principalmente os pais dessa criança feliz, principalmente aqueles que não podem dar um presentinho para os seus filhos. Certo? Nordestina, dona Celina? Pois é. Vou lá para o Nordeste. Dia 10 estarei lá em Aracaju. Dia 10 de dezembro. Dia 15 de novembro estarei ali em Caruaru. E vou fazer uma visita aos meus amigos lá de Fortaleza. E de Fortaleza eu estarei indo ali para Limoeiro do Norte. Certo? Eu amo meu povo. Porque esse é um povo bom, é um povo valente, é um povo que supera as crises, é um povo que supera todas as adversidades. Todas.
certo? No Rio de Janeiro estaremos também em novembro. Claro, o bom povo carioca. Adoro esses cariocas também. Como adoro os mineiros, os baianos. Todo mundo, tá bom? Podendo ajudar, agradeço. Podendo ajudar o canal, agradeço. Podendo dar o seu like. Aperta aí, like, gostei, não gostei. Fica livre. A sua opinião é importante. Se você não gostou, pode dar negativo. Não tem problema nenhum. Mas olha, a gente tem que falar. Certo? Ei, Maria Rita, puxa, olha. Gente, eu preciso voltar à Bahia. Meu amigo Ramires, que está aqui. Dona Esmeralda, que está aqui. Disseram que eu preciso voltar à Bahia. O que eu tenho que fazer na Bahia? Não sei. Assim como o Dom Carlos Ramires vem falando para mim já há alguns meses. Você precisa voltar a Fortaleza, você precisa voltar ao Ceará. O que você vai fazer lá? Não sei. Chegando lá, ele vai me falar o que é que está acontecendo ali. Porque ele sabe. Ele sabe. Certo? E para mim isso basta. Eu acredito em Deus. Acredito na justiça divina. Acredito. Certo? Hein? O que é a besta que emerge do mar? Aí é que é bom estudar, né? Olha, gente, eu aprendi uma coisa. Tudo aquilo que vem de graça, a gente não dá valor. Tudo aquilo que você estuda, você valoriza extremamente. Você valoriza muito, muito, muito mesmo, tá bom? Vamos fazer uma prece? Vamos? Vamos fazer uma prece. Vamos fazer uma prece a Nossa Senhora. Vamos. Uma Ave Maria. Essa Ave Maria, ela foi ditada pelo espírito de Amaral Ornelas, ao grande médium do Brasil, Francisco Cândido Xavier, tá? Amanhã posso falar sobre saúde, se vocês assim o desejarem. Porque virão mais informações aí, embora que amanhã muita coisa vai estar elucidada na cabeça de vocês. Então, coloca um copo de água, bota um copo d'água, uma jarra d'água, uma garrafa d'água, coloca uma água aí, faz uma prece conosco, pedir a Maria Santíssima que fluidifique essa água, limpe o seu coração, limpe a sua mente, para que amanhã seja um dia de luz, um dia de paz. Ave Maria, Senhora do amor, que ampara e redime. Ai do mundo se não fora a vossa missão sublime. Cheia de graça e bondade, é por vós que conhecemos a eterna revelação da vida em seus dons supremos. O Senhor sempre é convosco, mensageira da ternura, providência dos que choram nas sombras da desventura. Bendita sois vós, Rainha, estrela da humanidade, rosa mística da fé, lírio puro da humildade. Entre as mulheres sois vós, a mãe das mães desvalidas, nossa porta de esperança e anjo de nossas vidas. Bendito o fruto imortal da vossa missão de luz, desde a paz da manjedoura às dores além da cruz. Assim seja para sempre, ó divina soberana, refúgio dos que padecem nas dores da luta humana. Ave Maria, Senhora do amor, que ampara e redime. Ai do mundo se não fora a vossa missão sublime. Que assim seja. Dias 15 e 16, nós teremos uma reunião lá na Colônia Esperança, no sábado e no domingo. Se quiser participar, é só você entrar no site Santuário Saracali, preencher ali, é gratuita a entrada, e lá
Nós teremos o atendimento espiritual no sábado. Por volta das 17, 18 horas faremos a abertura da mandala. E vamos ver o que acontece depois. Vai que alguém queira bater um papo, né? Eu gosto de aprender. Eu gosto de aprender. Gente, bom descanso. Fiquem com Deus. Estudem. Devorem os livros. Aprendam. Defendam-se. Que vocês vão ficar bem.